Salve, salve, fiel torcida, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Mais um Modesta Parte, mais uma vez, mais um episódio do quadro. Estamos aqui hoje para comentar sobre algo que já vem acontecendo já de um bom tempo. Historicamente, ocorre desde que o futebol é jogado com bola, é jogado com 22 jogadores, mas que atualmente está num nível maior, cara, que é o cambismo. O cambismo, exatamente, o cambismo dentro da Neoquímica Arena, dentro do próprio Pacaembu já havia também, qualquer outro estádio, mas a Neoquímica Arena atualmente está em um nível mais forte, está em um nível tão absurdo, um nível tão alarmante, que aparentemente até mesmo Augusto Melo pode estar envolvido com alguma trapaça, com alguma forma de manipulação dos ingressos para entregar para conselheiros, para entregar para alguma outra pessoa, para entregar para algum cambista, qualquer coisa que desvincule o ingresso que seria pro torcedor, para facilitar o acesso a outra pessoa. É uma pessoa que vai revender o ingresso de uma maneira mais cara, tirando o lucro que seria enviado ao Corinthians. Eu, particularmente, eu sou uma prova viva disso. Eu não tenho fiel torcedor, não tenho cadastro em nada relacionado ao Corinthians para comprar ingresso. E quando eu vou para a Neoquímica Arena, o que me sobra é o cambismo. Não tem jeito, é o cambismo. Ter que arrumar algum contato, ter que trocar ideia com alguém para você comprar um ingresso que é, sei lá, muitas vezes é 3 vezes, 4 vezes mais caro. Isso em jogos, tipo, normais ainda, jogos normais. Você pega o ingresso de Sul, por exemplo, que geralmente é uns 70, 100 reais. Você pega na mão do cambista, já fica quase 300. Eu, particularmente, no jogo contra o Neymar, no jogo contra o Santos, eu paguei 260 no ingresso, porque eles já tinham reservado bem antes, já tinha reservado uma semana antes da própria abertura dos ingressos, e perceberam que a demanda era tanta, que o ingresso de onde eu comprei no Sul, na Sul, para uma outra semana já estava praticamente 900 reais. Tinha ingresso na Leste com 800 conto. Cara, isso é inimaginável, cara. Agora, nessa final do Paulista, o ingresso está chegando a praticamente 460 reais. Na Sul. Sul. Não é nem a parte da Leste, nem a parte da Oeste. A Oeste, obviamente, que já não vão cobrar isso naturalmente, né, cara? Mas, porra, na Sul, mano. Na Sul, você cobrar 460 reais. Foda-se se a demanda é grande, isso, aquilo. Porra, cara. É aquilo que falam. Se a compra, a demanda. Não tem jeito. Se a demanda, a compra, cara. Não tem jeito, mano. Isso acaba ficando meio estranho, porque quem conhece o fiel torcedor, quem conhece a página do Corinthians para você comprar o ingresso, sabe que lá é uma bosta para você conseguir comprar alguma coisa. É uma merda. Você não consegue ter um acesso fácil, os ingressos se esgotam rapidamente, e com a evolução desses cambistas, com esses possíveis esquemas que possam estar dentro do Corinthians, isso piora 10 vezes mais. Pô, cara, eu vi um tweet, eu vi uma notícia, um relato de um torcedor hoje, falando que tem cambista tomando ingresso até de pessoa PCD. Ingresso que era direcionado à área PCD do estádio, os caras estão tomando ingresso para revender mais caro e tirando a oportunidade de quem é PCD de ir para um jogo do Corinthians, de ir para ver a final do Campeonato Paulista, que é o momento onde o Corinthians mais precisa de força e precisa unir força literalmente de todo mundo, cara. Beleza, cara, você consegue revender esses ingressos aí desses cambistas? Tranquilo. Mas, mano, de onde que vai? Pra onde é que vai esse dinheiro aí de ingressos? Porque, cara, você pega a quantidade de ingressos que o Corinthians vende. Geralmente bate uns 45, 46 mil pagantes todo jogo. Praticamente todo jogo. Dá uma renda mais ou menos de 1.800, 2 milhões, por aí. Com a quantidade de dinheiro que o cambista ganha nas costas desse ingresso, a renda do Corinthians já iria praticamente para uns 3 milhões, 4 milhões, tranquilamente. Tranquilamente. E quem tá lá dentro sabe disso. Quem tá lá dentro sabe disso porque é óbvio que vem de base de esquema. Obviamente alguém tá ganhando por trás disso. Obviamente alguém olha a situação e fala, puta, ninguém tá percebendo, o estádio tá enchendo, o dinheiro tá entrando no caixa do Corinthians e tá entrando no meu bolso também. Então vamos continuar aí, porque tá de boa. E era uma situação que reclamavam já na gestão do Duílio já separar ingresso para conselheiro, separar uma quantidade certa de ingresso para todo mundo, já meio que desfalcando ali a quantidade de ingresso para os caras. E na gestão do Augusto Melo, essa quantidade de ingresso praticamente quadriplicou. Se o Duílio separava 60 ingressos para conselheiros, o Augusto Melo estava separando 400, cara. Pô, a Neoquímica Arena faz um barulho do cacete. Se você já foi lá algum dia, se você já fez um tour da Neoquímica Arena, se você já foi pra ver uma partida no estádio, você sabe, cara, que 5 pessoas gritando já faz uma puta diferença. Uma puta diferença. Imagina 500 pessoas. Imagina 500 ingressos que eram para ser destinados para a renda da Neoquímica Arena, indo de graça na mão de conselheiro. Imagina você vendo
a parte da Oeste com cadeira numerada, cadeira com nome marcado, já separado para conselheiro, já separado como cadeira cativa, para pessoas que pagam, e deve ter, com certeza, deve ter também pessoa que já morreu, e a cadeira está separada para a pessoa até hoje. O nome de pessoa que já morreu e a cadeira tá separada pra pessoa, cara. Fala, cara, isso beira o absurdo. Não tem como você ser conivente com isso. Não tem como você passar pano por uma situação dessas. E Augusto Melo pode não estar 100% envolvido nessa situação. Ele não pode estar lá comandando a máfia dos ingressos e tudo mais, mas conivente ele tá sendo. Conivente ele tá sendo porque, porra, cara, ele que disponibiliza os ingressos, mano. Ele sabe pra onde é que o ingresso tá indo. Ele sabe na mão de quem vai esse ingresso aí, se vai na mão de um torcedor, se vai na mão de um cambista, se vai na mão de um cambista comum. E a culpa dos ingressos serem tão difíceis de serem comprados é culpa do próprio Corinthians, com essa porra de esquema de pontuação e fiel torcedor, que você pode ter o esquema mais foda, ou a formação mais foda lá da Neoquímica Arena. Já tem o Corinthians Minha Vida, História e Amor. Você pode ter a ala mais foda, você pode pagar aquela parada mais da hora. E você ainda vai ter dificuldade para conseguir comprar, porque você ainda precisa da pontuação. Você ainda precisa arrumar ingresso em jogo pequeno para ir acumulando e conseguir pegar um jogo grande que ainda é separado. É no máximo, sei lá, 3 ingressos por CPF, no máximo. É culpa do próprio Corinthians dessa situação. Aí cambista consegue pegar com facilidade, ingresso com facilidade, 2 semanas antes do jogo. Já vai anunciando, praticamente termina uma partida, tipo, terminou a partida no Allianz Parque na final do Paulista, no primeiro jogo do Paulista. O segundo jogo é na quinta-feira, 15 dias depois dessa primeira partida. Já tinha cara anunciando, já tinha cara anunciando. Isso é prato cheio pra golpe. Isso é prato cheio pra golpe. Porque o que tem de gente caindo em golpe de ingresso falso, caindo em golpe de QR Code falso que vai chegar lá na porta do estádio. E além disso, não é nem cambista só virtual que tem. Cambista em porta de estádio, cambista que compra e revende ingresso na porta do estádio. O choque na porta do estádio, olhando toda a situação, segurança olhando toda a situação, e ninguém faz nada. Os caras passam ali como se nada houvesse acontecendo, como se fosse uma negociação normal, como se fosse um comércio normal. Cara, isso não faz sentido, mano. Isso não faz sentido, mano. É óbvio que tem gente por trás disso. É óbvio que tem gente observando toda essa situação, observando a salada, como gostam de falar hoje em dia. E ninguém vai fazer nada, porque tá vindo pro bolso deles. Tem que ser cobrado Augusto Melo pra ontem, mano. Tem que ser cobrado Augusto Melo pra ontem. Porque isso é dinheiro que vai pro clube. O Corinthians já é um time fudido com dinheiro. Já é um time fudido com dinheiro. Necessita dessa renda pra pagar a Neoquímica Arena. Necessita, quando não paga a Neoquímica Arena, pra pagar alguma outra pendência, que já vamos entrar nesse assunto. E aí você vai lá e o cambista tira mais dinheiro. O cambista em geral tira mais dinheiro nas custas do Corinthians do que o próprio Corinthians com os ingressos. Isso não tem cabimento, mano. Isso não tem cabimento. E relacionados às dívidas também, temos o André Curry. O André Curry. Eu nem sei como é que fala o nome desse cara. André Curry. Sei lá o nome desse maluco aí. Eu quero que ele se lasque e deixe o Corinthians em paz. É outro cara também que ganha fama nas costas do Corinthians. Beleza, o Corinthians deve alguma coisa pra ele? Deve se pagar? Deve. Não tem justificativa, não tem acordo que faça não ser pago o que deve pro cara. Tranquilo. Mas, porra, cara, tem clubes como o São Paulo, por exemplo, que devem bem mais do que o Corinthians. Deve praticamente o dobro do que o Corinthians deve pro André Curry. E não faz nada. O cara não faz nada. O cara não entra na justiça. O cara não troca uma ideia pra tentar resolver. O cara não vai na mídia. Foi esses dias porque ele foi lá no podcast, lá, não lembro se foi no podcast, se foi no Globo Esporte, aí meteu a boca lá no trombone e denunciando todas as equipes que estavam devendo o cara. Mas na época do Duílio, ele não vinha cobrar. Na época do Duílio, ele não ia. Porque são parceiros, tem amizade. Ah, fecha um acordo comigo aqui, eu cancelo essa parcela aqui e traz o jogador. Eu trago um jogador para entrar no seu time aí, ninguém vai perceber nada, vai ficar tudo por isso mesmo. Ele viu que com o Augusto Melo não teria isso e tá colocando a boca no trombone. Tá querendo denunciar tudo que o Corinthians deve a troco de nada, porque ele sabia que o Corinthians fazia isso antes. Ele sabia que ele fazia. Pô, cara, isso é sacanagem, né, mano? Isso é sacanagem, cara. O Corinthians já é um time fudido com dívida. O Corinthians já é um time fudido com dinheiro. E ainda vê uns caras ainda desses que quer tentar ser sanguessuga do time. E sanguessuga em troca de interesse, porque nas gestões anteriores ele não fazia nada, justamente pela parceria que ele tinha. Chega a ser bizarro, cara. Chega a ser bizarro. E pior ainda, Augusto Melo que é conivente também com essa situação. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto do Augusto Melo, cara. Mas como esse presidente é bundão, cara. É bundão. Não sabe conversar, não sabe trocar uma ideia e não sabe colocar o ponto, as cartas na manga pra representar o argumento que ele tem a favor dele próprio, cara.
As pessoas vão lá, fazem a farra, como ele disse que já acabou a farra, as pessoas vão lá, fazem a farra, falam o que quiser do Corinthians, tratam o Corinthians como um merda. E ele não faz nada, ele só dá uma declaraçãozinha no máximo lá e não faz mais nada, cara. E é o que eu já falei no outro vídeo. É isso que eu sinto falta de um Andrei Sanches da vida, por exemplo, porque ele sabia, pelo menos, defender a marca Corinthians. Ele fazia tudo de desgraça em volta do Corinthians. Mas pelo menos defender o time, ter moral dentro dos bastidores e na mídia, ele conseguia fazer, coisa que o Augusto Melo não consegue fazer. E é por isso que o Corinthians é chacota na mão de todo mundo. Não tem como, cara. O Augusto Melo é conivente com essas duas situações. É conivente sim com essas duas situações. E falta pouco para ser provado. Falta pouco, mano. Pode ter certeza que falta pouco, cara. Mas, já aproveitando a situação também, não vamos tirar o foco da final, porque o foco dessa semana é a final do Campeonato Paulista. Eu, na minha opinião, já teve milhares de meses, milhares de jogos para resolver esse tipo de assunto e não foi entrado à tona, não houve um assunto direcionado à tona dos ingressos, então não tem que ser agora que vai ter que resolver essa parada aí, não tem que ser agora que vai tirar o foco de uma final importantíssima contra o Palmeiras para tratar assunto de ingresso, porque todo mundo já sabe como é que funciona, todo mundo já sabe desse esquema de cambismo já tem um bom tempo, então não adianta ficar falando agora na semana de jogo para tentar desmoralizar o time e tentar tirar o foco da final. Vamos que vamos. Vai, Corinthians. Que essa semana seja ótima para nós.